Muito se fala da preparação para o parto, as mulheres se preparam no pré-natal, na gestação, para a vivência do parto, e a gente percebe que o pós-parto ele fica um pouco negligenciado ou deixado de lado, né? E acompanhando tantos partos, a gente percebe que tão importante quanto se preparar para o parto é se preparar para o pós-parto também. Então hoje a gente está aqui para falar sobre isso, como se preparar melhor, dar boas dicas, para vivenciar o pós-parto com mais leveza, com mais tranquilidade, aproveitando tudo de bom que o pós-parto pode trazer também. Eu sou Yara, sou enfermeira obstetra, sou gestora aqui da Casa de Parto Luz de Candeeiro. Tenho 2 filhas, que agora são jovens, mas vivi o puerpério intensamente também. E hoje a gente vai estar aqui para falar com vocês sobre isso. Eu sou Simone, enfermeira obstetra também da equipe Luz de Candeeiro. E se você é gestante e está se preparando para esse momento, eu te convido para assistir esse vídeo até o final, dá um like e se inscreva no canal. Nós estamos semanalmente produzindo novos vídeos para poder estar informando mais vocês a respeito desse momento da gestação, do parto, do pós-parto, dos cuidados com o bebê, momentos que exigem muita informação para viver com mais leveza. Então esse vídeo nós vamos fazer trazendo um foco maior para a mulher que vivencia esse momento do pós-parto. É importante ainda durante a gestação fazer um planejamento para o pós-parto, iniciando pela rede de apoio, quem vai estar cuidando de você, quem vai estar auxiliando ali nos primeiros momentos. Uma coisa muito importante é cuidar com as expectativas que são criadas, né, daquele sonho do bebê que está dormindo. Então é um momento de extrema adaptação dessa mulher, desse bebê, dessa família. Então tem uma privação de sono, tem alterações do corpo que se expandiu e agora ele vai voltar para uma nova conformação, tem as sensações do pós-parto. Então é muito importante entender que apesar das expectativas, né, criadas, que às vezes as pessoas tendem a falar ou muito mal ou muito bem, cada um vai ser único. Mesmo as mulheres que já têm filho, vai ser um novo filho, um novo momento da vida, então é como se fosse a primeira vez também, com alguma experiência vivida da anterior, claro. Pensar que assim, quando a gente pensa no pós-parto, né, se afastar um pouco da ideia de que o neném vai nascer e a nossa vida vai continuar a ser como era antes, né? A vida vai mudar muito em vários aspectos, né? Muitas vezes para melhor, né? E tem um momento que a gente chega a pensar assim que a gente nem lembra como era a nossa vida antes desse bebê, como era a nossa rotina antes desse bebê. A rotina fica tão intensa. Então, nesse primeiro momento que o bebê nasce, a gente meio que entra na rotina do bebê e depois o bebê entra na nossa rotina. Então é bem importante organizar as coisas na casa, na vida, para ter facilitar uma logística para como se fosse assim tampar ralos energéticos, né? Pontos que podem causar estresse. Então, por exemplo, a alimentação, né? Quem vai cuidar da alimentação? Será que pode ter uma pessoa que venha cuidar da alimentação? Será que é possível deixar alimentos congelados para a primeira semana do pós-parto? Entre preparar uma refeição do começo até o final e ir dormir, talvez você queira dormir nesse momento, né? Então já ter uma refeição preparada, isso conta muito positivo, né? E assim como as coisas da casa, a limpeza, a lavagem das roupas, a organização das coisas da casa, ter uma rede de apoio que possa dar esse suporte inicial para os primeiros dias, porque depois com o tempo a rotina vai se adequando e você vai conseguir fazer tudo isso assim. Quando eu digo que quando a mulher ela se torna mãe, ela vira polvo, ela consegue fazer tantas coisas com o bebê no colo e resolvendo tantas coisas da casa, né? Mas demora um tempo de adaptação até chegar nesse ponto. Então o primeiro momento, eu penso que os primeiros 10 dias talvez sejam mais importantes de ter uma pessoa ou uma rede de apoio muito boa para favorecer. E a pessoa que não tem essa rede de apoio também dá conta. Então se organizar, antecipar, né? Antecipar, com mais tempo, organizar para não chegar no olho do furacão, não deixar as coisas ficarem assim fora do controle, né? Isso é bem, bem importante. E quando eu penso no pós-parto, eu penso assim, como se fosse uma grande escada, né? Então, sobe um degrau de cada vez. Então, se naquele dia você consegue fazer isso já tá bom, já é alguma coisa. No outro dia você faz outra coisa. Não querer fazer tudo e dar conta de tudo no pós-parto. As coisas têm que ser feitas assim, por partes, e tudo certo fazer por partes. Tem dia que você vai dar conta de fazer
a organização da casa e cuidar do bebê e fazer outras coisas até de demandas do seu trabalho. Tem dia que você não vai dar conta de quase nada porque o bebê está demandando mais. Então não se cobrar muito no pós-parto, né? Isso uma coisa que a Simone falou que é bem importante. O pós-parto, o nosso corpo ainda está se adaptando, então cuidar do corpo é importante. Se essa questão da estética, da apresentação, ela é importante para você, é bom pensar em formas de continuar, né? Tem pessoas que para elas é importante fazer a unha, cortar o cabelo, deixar, né? Ter uma maquiagem, alguma coisa. Se isso é importante para você, tem que considerar isso no pós-parto, que não vai ser exatamente igual, mas precisa antever, pensar, né, ter mais antecedência, né? Então já tem tantas outras privações, que a privação do sono, eu acho que é a mais importante de todas, né? A privação de sono deixa a gente num estado de irritabilidade, de intolerância, de instabilidade emocional. Então a gente precisa cuidar da privação do sono. Ela não vai acabar no pós-parto. A privação do sono, ela vai acontecer sempre no pós-parto. O que acontece é que o nosso corpo se adapta àquela quantidade de sono. E de repente 3 horas de sono dormido direto parece uma noite inteira. Mas isso demora um pouco para chegar, mas acontece, né? E outra coisa também relacionada a essas oscilações, né, emocionais, justificáveis pelo momento intenso de mudanças, é também a questão da comunicação. Então, a comunicação, ela é algo que geralmente tende a gerar estresse na família, na mulher, porque às vezes tem ali uma mãe ou uma sogra ou algum cuidador, ou às vezes a parceria ali dessa mulher, e a mulher nem sempre ela vai conseguir se expressar exatamente o que ela está sentindo, o que ela deseja. Alguém vem ajudar em casa e não faz exatamente como ela quer. Então, assim, essa questão da comunicação é algo muito importante para já ir trabalhando na gestação e trabalhando na rede de apoio também, para que as pessoas entendam que é um momento diferente. É muito comum a gente ouvir assim, mas na minha época eu fiz assim, né, das avós. E nesse momento é o momento dessa mulher. E, geralmente são frases que tocam profundamente essa mulher que já está fragilizada, já está vivendo ali muitas mudanças. Então é muito importante também traçar um caminho de uma comunicação efetiva. No dia que o leite está descendo, evitar visitas, evitar muita conversa, muita socialização, é o momento de ficar mais recolhida. Então, visitas na primeira semana principalmente é algo assim que só se for um desejo mesmo da mulher, de estar socializando, porque no geral é um momento que ela está adaptando, conhecendo o bebê, recuperando do parto, do processo do parto ali. Então, é um momento mais de recolhimento. Nos primeiros dias do pós-parto, o primeiro, o segundo e o terceiro dia, geralmente a mulher está muito voltada a se recuperar da experiência do parto, seja um parto normal ou uma cesariana. Esses primeiros dias do pós-parto, ele está muito voltado a administrar esses sentimentos com relação à experiência do parto. E aí, entre o terceiro e o quarto dia, a mulher começa a perceber assim, as mamas mais pesadas. Algumas mulheres falam que as mamas ficam mais quentes, mais sensíveis, né? E a hora que o bebezinho mama também começa a perceber um peso maior, e isso é a descida do leite. A descida do leite, que a gente chama de apojadura, né? O nome científico da descida do leite, desse momento, é muito importante, é uma fase no pós-parto muito delicada, porque justamente nesse momento a mulher já está há 3, 4 noites sem dormir direito, tem uma queda dos hormônios placentários, então tem uma rede hormonal que sustenta a placenta durante todo o período da gestação. Quando o bebezinho nasce e que a placenta sai, nesse momento ali, entre o terceiro e o quinto dia, tem essa queda dos hormônios placentários. E a mulher às vezes entra num estado de labilidade, de instabilidade emocional. Então, junto com isso, o peito está enchendo e o bebê está demandando mais, né? Nessa hora é bem importante, se você já participou no pré-natal de alguma aula, algum curso de amamentação, isso você vai se valer disso lá nesse momento, ou ter uma pessoa que vai te acompanhar nesse processo da descida do leite é bem importante. É uma fase, é um momento que vai passar, porque em algum passar dos dias a produção e o equilíbrio da oferta e da demanda, ele acontece naturalmente a partir do bebê mamando e da sua produção. Esse equilíbrio ele vai acontecer. Então é um momento que requer bastante paciência, assim, tanto da mulher
quanto da parceria, os acompanhantes, a rede de apoio, justamente porque tem essa mudança física e tem também uma adaptação emocional muito grande acontecendo, né? O bebê, quando ele mama, parece assim que a gente oferta o leite que a gente pode ver, mas tem muito energia, muito sentimento que troca nesse momento também. O bebê se alimenta dessa troca energética, então é bem comum as mulheres se sentirem literalmente sugadas, assim, energeticamente também com a amamentação, né? Então é bem importante ter essa rede de apoio na descida do leite. E agora falando mais especificamente da parte física, é muito comum as mulheres que vivem o parto normal acharem que 3 dias já vai estar, né? Pariu, já levanta, sai andando sem sentir dor nenhuma. E na realidade não é bem assim. Tanto o parto normal quanto a cesariana tem algum movimento ali de desconforto que pode acontecer. No parto normal tende a ser menor, mas é comum sentir ali uma dor, um desconforto no períneo. Acabou de passar um bebê ali, né? Na parte óssea que também acabou de abrir pela primeira vez ou segunda vez também. Quando não é o primeiro também acontece, mas em menor intensidade. Mas as sensações, elas acontecem. E para além disso, tem toda uma reorganização do corpo, da circulação, dos músculos. Então é importante fazer o repouso, não é porque teve parto normal que já pode sair fazendo atividade, fazendo todas as coisas da casa. Então é importante respeitar esse resguardo, né? Esse momento de se recolher e descansar para o corpo poder voltar ali para alguma conformação. Na cesariana é comum as mulheres sentirem mais desconforto na cicatriz, é comum referirem um pouco mais de dor relacionando ao parto normal, mas também tem analgésicos que geralmente são prescritos para auxiliarem também nesse pós-parto. E aí é comum também ter mais acúmulo de gases, então é importante estar levantando, fazendo caminhadas leves, repousando, intercalando aí essa deambulação, repouso. E evitar de fazer muito esforço, rir muito forte, né? Tossir, sempre abraçar um travesseiro, porque geralmente causa dor. Levantar devagar para poder não forçar tanto o abdômen que fica ali mais sensível. E na região da cicatriz da cesariana é comum ficar meio duro, adormecido, é uma sensação estranha que geralmente as mulheres relatam, mas que também passa com os dias e depois fica tudo fisiológico ali, sem dor, tudo bem. Uma outra coisa também muito importante é essa primeira levantada depois do parto. É comum, pela redistribuição de líquidos, né, da circulação, também durante o parto a mulher perde uma quantidade de sangue, tanto normal quanto cesariano. Então é importante assim levantar devagar, sempre assim com alguém do lado, porque é comum a pressão cair e a mulher dá uma desmaiada, vamos dizer assim, dá uma apagada. E é sempre bom ter alguém do lado para elevar as pernas. Elevou as pernas, geralmente já recupera e fica tudo bem. E aí, com o repouso e a hidratação, uma boa alimentação, já vai se restabelecendo e vai passando mais essa sensação. Sobre os cuidados com o períneo no pós-parto é bem importante. Cuidar do períneo. O períneo é o portal por onde passou um bebezinho, né? O que a gente mais percebe é que se a mulher, no trabalho de parto, foi dada a ela a liberdade de movimentação, de escolha da posição que fica mais confortável para ela ganhar o neném, raramente a gente tem lacerações perineais importantes, né? Mas quando isso acontece, aí a gente precisa dar uma atenção maior ainda. Então hoje a gente já tá bem difundido nos meios de comunicação, na internet, sobre o chá de ervas pós-parto, que é da sabedoria ancestral, que é a sabedoria das parteiras, que utilizam as ervas medicinais para acalmar, para cicatrizar, são adstringentes, são antifúngicos, são bactericidas, são super boas ervas para melhorar o cuidado, né? Para fazer um cuidado do períneo no pós-parto. Então, barbatimão, a calêndula, a camomila, a lavanda, a arnica, ramamelis são ervas muito boas para a cicatrização do períneo. O que a gente orienta? Evitar fazer esse movimento assim de se empurrar para frente, né?
raspando o períneo na cama ou na cadeira, fazer mais um movimento de pequenas levantadinhas até a borda da cadeira ou da cama e a partir daí levantar. Evitar grandes aberturas de perna nos primeiros dias do pós-parto, ainda mais se houve sutura, se a parteira ou a médica fizeram pontos no períneo no pós-parto. Então evitar grandes aberturas de perna, subidas de degraus muito altos de escada, isso sim, 3, 4 dias com o períneo bem acomodado ajuda muito na cicatrização. Sobre esse chá de ervas do pós-parto, eu vou deixar aqui um link para vocês acessarem uma matéria no nosso blog que explica direitinho como fazer e quais são as ervas. Tem mais alguma coisa que eu quero falar a respeito do pós-parto, do parto normal? As mulheres às vezes têm uma dificuldade de evacuar nos primeiros dias pós-parto, porque a sensação de sentar no vaso e a sensação do peristaltismo, ela remete ao momento que o bebê nasceu. Então as mulheres ficam com medo, suam frio, acham que vai acontecer tudo aquilo de novo. Então é como uma memória celular do nosso corpo, né? A dica que eu dou é pegar um paninho, uma compressa, que pode ser uma toalha fralda assim, que você corta para esse fim especificamente, enrola as suas mãos, assim, uma das mãos, e faz uma segurança no períneo, assim. É como se você segurar a parte da frente da vagina, segurar o períneo e soltar lá atrás, né? Então essa sensação de segurança que você dá na frente já fortalece o sentimento de você conseguir soltar atrás sem dar a sensação de que tudo vai cair ou que vai soltar, enfim, não sei nem como falar isso, nem sei se você põe essa parte, mas a dica envolve a sua mão com um pano, um tecido e segura o períneo e relaxa, porque a sua parte da frente, da vagina e do períneo tá firme e isso te dá mais confiança de soltar e relaxar a parte de trás e deixar o peristaltismo acontecer. Só vai no banheiro se você estiver sentindo peristaltismo. Não fica sentada no vaso forçando sair alguma coisa. Se não está saindo é porque ainda não é o momento. Mas se você perceber que o peristaltismo começou e isso, a memória de alguma coisa saindo da região do períneo te der medo, essa dica de enrolar um paninho na mão e segurar o períneo pode favorecer. Sobre o baby blues e a depressão pós-parto, né? O que a gente tem a falar sobre isso é que o baby blues, ele é considerado uma labilidade, uma instabilidade emocional. Então, ora a mulher está muito feliz, ora ela está triste, ora ela está rindo, ora ela está chorando e ela não sabe nem por que ela está chorando, tem uma exaustão no meio e ora ela está feliz. Então é uma transição entre felicidade e tristeza. Esse é o baby blues e ele tem um tempo para começar e ele tem um tempo para terminar. A depressão pós-parto é uma tristeza que não passa. É um choro contínuo, é uma vontade de ficar deitada, é uma vontade de... é um não autocuidado, né? Não exercer o autocuidado. Então, se você perceber que isso está acontecendo, de muito mais momentos de tristeza, nessa hora é importante buscar ajuda. E a rede de apoio também, saber reconhecer essa instabilidade emocional, identificar um sinal inicial de uma depressão, já procurar uma ajuda profissional, é muito importante. Isso não é frescura, é saúde mental também. O pós-parto, ele pode ser um momento muito desafiador, mas também pode ser um momento muito transformador. Essa ideia de que o pós-parto é muito ruim, ela acontece principalmente com as pessoas que não se preparam para vivenciar o pós-parto. Então, a partir do momento que você tem informações, que você tem rede de apoio e você está preparada para vivenciar uma fase da sua vida que não será assim para frente, o pós-parto se torna muito mais leve. Tem muitas coisas boas para acontecer nesse período também. Então essas foram algumas dicas para você ter um pós-parto mais fluido. E se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui que a gente pode estar postando outros vídeos e esclarecendo melhor a respeito desse tema.